Olá, se você esperava já um julgamento do Supremo para parar com essa conversa aí de prisão em segunda instância ou não, né, vai se frustrar, porque agora vai continuar na semana que vem. E o ministro Marco Aurélio fez uma observação. Se continuar essa ladainha de ministro, colegas meus pensando que estão na academia, certamente ele falou de academia de letras, aí vai longe, né? Vai umas 3 ou 4 semanas com essa história. Não é exatamente academia, né? Eles pensam que estão num estúdio de televisão. Desde que surgiu a TV Justiça, né? Aí a ladainha foi aumentando, né? São as luzes que provocam essas coisas. Bom, vamos aos comentários de hoje, vamos ao que interessa. Pois é, Temer, ainda continuando sobre justiça, foi absolvido por um juiz de primeira instância, absolvido sumariamente. O juiz disse: o fato narrado não constitui crime. E aquela história daquela gravação do Joesley, quando estava indo tudo bem para fazer a reforma da Previdência, o PIB brasileiro estava se recuperando, a economia se recuperando, chama o Joesley vai lá, grava Temer, e aí pegaram a frase, tem que manter isso, viu? Né? Aí essa frase virou crime. Né? O juiz disse que não viu crime nisso, e que inclusive está muito mexida a gravação do Joesley. Né? Foi motivo para uma denúncia por parte de Rodrigo Janot. Lembram, né? Lembram dele. Pois é, o juiz disse que leu todo o Rodrigo Janot e não viu nada nessa denúncia e absolveu sumariamente. Agora eu pergunto o seguinte: Temer foi execrado por isso. E agora? Quem é que recupera o noticiário e põe a verdade diante das, eu não vou chamar de calúnia, mas das suspeitas, do que se jogou no ventilador? É um negócio complicado, né? Eu ontem falei de outra questão de justiça, e aquela história das barreiras que o mar levou, né? Tentando fechar a saída do rio, pensando que a foz é entrada e não saída, que o petróleo podia entrar no rio, contrariando as leis de física, né? Pois agora eu vejo que o Tribunal Regional do Trabalho de Brasília e o Supremo, como se o assunto fosse de Constituição, se metendo na administração de uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Eu digo sociedade de economia mista porque o Tesouro Nacional tem 65%. O resto é de iniciativa privada, de pessoas, de entidades de funcionários, de investidores, de empresas, né? São 374 mil acionistas. Então não é uma empresa pública, não é o Estado brasileiro. Né? Eu não entendo como é que o Supremo... E a decisão é o seguinte: olha, não pode funcionário de nível médio exercer função de funcionário de nível superior. Gente, deixa a empresa ser administrada e dá mais lucro para os acionistas. Né? É o Estado brasileiro se metendo na vida das empresas. No caso aí, o Banco do Brasil, que é um banco, é economia mista. Economia mista, 65% é do Estado brasileiro. Bom, uma outra questão que também envolve leis e direitos, né? Vejam só, a Convenção Anti-Suborno na Organização para Desenvolvimento Econômico, a OCDE, onde o Brasil está querendo entrar na OCDE, né? Mas já entrou nessa Convenção Anti-Suborno. Deu uma nota dizendo que o combate à corrupção no Brasil está ameaçado. Por quê? Porque fizeram a lei do abuso de autoridade, que na verdade é para corruptos se proteger do Ministério Público, da Polícia Federal, dos juízes, né? E uma proibição do presidente do Supremo, que emitiu uma proibição de troca de dados, que é a busca da lavagem de dinheiro, da transferência de um dinheirão de um lado para o outro, sem que se comprove a origem do dinheiro. Está proibido, não pode.
a lei não pode investigar, né? E o pessoal lá fora, que não tem isso, ficou olhando e disse, opa, tá difícil combater a corrupção no Brasil, né? Porque a corrupção está adotando os seus anticorpos para se proteger. Isso já aconteceu no mundo, lá na Itália, quando os políticos reagiram com leis tentando diminuir a força da Operação Mãos Limpas. Aqui ela se chama de Lava Jato, né? Também traz assim a vontade de lavar o país dos corruptos. É uma pena que esteja acontecendo isso. Bom, aí falando também, aproveitando, né, sobre corrupção, tem o outro lado do crime, que é o crime de assalto, de homicídio, caso de segurança pública, né? Insegurança das pessoas, insegurança das empresas. Pois mais um assalto, lembram quando levaram ouro lá de Viracopos? Viracopos é o principal aeroporto de carga do Brasil. Agora foi uma tentativa de assalto contra um carro blindado transportando dinheiro para embarcar num avião, né? Estavam até com metralhadora .50, quem não sabe o que é isso, é uma metralhadora cujo calibre é de meia polegada, né? É mais ou menos isso aqui o calibre. Bom, foi apreendida a metralhadora. 3 bandidos foram mortos, né? Parece que tinha uns 20. Eles entraram com um carro fantasiado de carro da aeronáutica, lá no pátio de carga, e aí houve o tiroteio, 2 vigilantes foram feridos, levemente feridos, e depois que começou a reação da polícia, né, alguns fugiram, outros ficaram por ali. Os que resistiram, 2 foram mortos e um terceiro pegou uma mãe com um bebê no colo e as fez de reféns. Aí um atirador, eu não sei por que essa mania nossa de chamar de atirador de elite. Que elite é essa, né? Um atirador da polícia deu o primeiro tiro, os outros invadiram o lugar e mataram, né? Cumpriram o seu dever, matando esse bandido que ameaçava uma mãe e um bebê. Enfim, sucesso parcial da polícia, né? Porque conseguiram chegar lá, não houve impedimento, não houve forma de dissuadir o assalto, né? Porque uma das funções da polícia é o poder de dissuasão. Olha, não vem que não tem, né? Aí o sujeito não vai. Mas ainda tiveram tempo de queimar 2 caminhões, interromperam a rodovia Santos Dumont, fizeram tanta bagunça que voos que pousariam em Campinas tiveram que ser cancelados, suspensos e tal. As pessoas ficaram isoladas no aeroporto. Foi um tremendo de um rebuliço, de um prejuízo para quem usa a rodovia e usa o aeroporto. Bom, eu falei em rebuliço, eu ouvi a gravação do rebuliço de uma reunião do PSL. Tem gente se mobilizando para ver se une PSL com DEM, né? Juntos teriam 80 deputados federais, seria a maior bancada, mas, sobretudo, estão de olho para juntar o fundo partidário. Esse é o motivo da desavença de todo mundo, né? Eu não sei como é que foi a desavença, a primeira, né, entre Caim e Abel, mas essa tá difícil, né? Aí eu ouvi a gravação do líder deputado Valdir chamando o presidente da República de vagabundo, dizendo que vai implodir o presidente da República. Depois ele, de certa forma, voltou atrás, mas na gravação ele disse isso. E tentou-se tirar a liderança dele, né, e pôr Eduardo Bolsonaro, que pelo jeito está desistindo da embaixada em Washington, já que assumiria a liderança. Conseguiram metade mais um dos integrantes da bancada, 27 em 53, mas depois a mesa da Câmara, a Secretaria-Geral da Câmara fez as contas, não deu, trouxeram outra lista, ficou o delegado Valdir. A reação do presidente do partido foi destituir os presidentes do Diretório do Rio de Janeiro, que é o Flávio Bolsonaro, senador, e o presidente do Diretório de São Paulo, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado. Então está uma briga aberta, né, dentro do PSL, correntes favoráveis ao presidente e outras
favoráveis ao presidente do partido, Luciano Bivar. Um prejuízo muito grande para o partido, né? Bom, além disso, a líder do governo no Congresso votou a favor da permanência do delegado Valdir na liderança, e com isso ela perdeu a liderança do governo no Congresso. Assumiu Eduardo Gomes, que é um sergipano que está há muito tempo na política, era deputado federal, agora é senador mais votado por Tocantins, né? Enfim, a situação agora é essa. O PSL agora está rachado, sem dúvida, de metade, aí, mais ou menos metade de um lado, a outra metade do outro. O presidente, outro dia, já disse que não se manifesta, hoje facilitou porque ele foi a Santa Catarina e não se manifestou sobre isso. Não sei se até agora, no momento dessa gravação, na noite desta quinta-feira, ele não tinha se manifestado. Mas está uma briga danada, né? Por causa, né, pomo da discórdia, o crescimento do fundo partidário com o crescimento do partido, que foi causado pela candidatura Bolsonaro. Esse é o problema sério lá dentro. Interessante que Eduardo Gomes é do MDB, né? Foi eleito pelo Solidariedade. E o líder do governo no Senado, que o indicou para líder do Congresso no lugar de Joyce Hasselmann, também é MDB. Então, o que a gente pode dizer também é que o governo não está na dependência de PSL apenas, né? A MDB aí é um grande partido, está também na liderança do governo. Então temos essa mistura aí em que nesse momento não dá para saber números, né? Embora numa última eleição o interesse do governo tenha vencido longe lá na Câmara, né? Aquele caso que eu mencionei ontem da parceria público-privada ficar com o gabinete civil. Foi uma goleada aí, parece que quem teve conta só fez 50 votos e os outros fizeram 314 votos. E contra o governo só 57. Bom, por hoje era isso. Movimentado o dia, né? De Brasília, Alexandre Garcia.